Eles voltam direto lá do Maracanã, trouxeram ao vivo aí Rossi e Léo Pereira. Vamos ouvir o atacante do Flamengo, Pedro também falou e a gente mostra para vocês agora aqui no Troca. O Pedro tá aqui com a gente, Bruno, Luiz vai conversar. Agora tem um fã aqui, ó, conversando com ele, querendo tirar foto, o pessoal tá assim. Mas Pedro... Quatro dias. Eu tava de fora nas final, no último jogo do Brasileiro e na final também. Mas sem dúvida nenhuma me sentindo dentro de campo junto com meus companheiros, né? Porque eu sei que do quanto que foi um ano, né, que a gente se dedicou para ganhar os títulos, né? Eu fazendo parte também, graças a Deus, sendo importante também nos dois títulos. E claro, meus companheiros também me ajudando cada dia para evoluir, para crescer junto com eles. E era o que a gente queria, terminar o ano ganhando, né, o que pede o Flamengo, né, vencer, como diz o hino também. Então eu fico feliz, sem dúvida nenhuma, me sentindo dentro de campo também. Então só tenho que agradecer a Deus por cada fase que eu vivo aqui no Flamengo. Cada título é inesquecível para mim, é como se fosse o primeiro, né, então eu espero continuar ganhando aqui, vencendo. E se Deus quiser esse ano, brigar por mais um título, porque ainda tem o Mundial. Então, a gente acompanhou toda a festa de domingo, você puxando a galera no trio e falando que quer muito jogar essa Copa Intercontinental. Como você tá? A gente vê que no braço não tem mais nada, né? Como é que tá no braço e principalmente na coxa, né? Graças a Deus o braço, né, evoluiu bem, né? Tô bem, quase 100%, né? Ainda não tá 100%, mas bem recuperado. E infelizmente uma lesão na coxa que me fez sair da final e desse jogo também. Mas eu estou dando a minha vida para estar no Mundial, sem dúvida nenhuma. Não é fácil, né, porque foi uma lesão, né, séria, uma lesão grave. Mas se Deus quiser eu estarei lá. Eu creio que tem grandes coisas ainda para acontecer esse ano, né? Então até chegar o dia do Mundial eu vou estar lutando para isso, vou estar dando o meu melhor, né, me recuperando, descansando e tratando, né, 24 horas para dar o meu melhor, para tentar estar nesse Mundial, porque sem dúvida nenhuma vai ser mais um sonho, né, disputar mais um Mundial pelo Flamengo. Quem sabe você não esteve em campo no Brasileiro e na Libertadores, mas esteja contra o PSG num possível título do Mundial, seria o sonho? Sem dúvida, né? Eu tô pensando nisso, né? Tô buscando isso também, mas como eu falei, não é fácil, mas eu creio que tudo pode acontecer e espero estar lá sim. Obrigada, viu? Tá aí Pedro conversando com a Duda Dal Ponte. Já temos ao vivo Zé Boto, né? Ele que é o executivo de futebol do Flamengo, ao lado da Renata e do Alex. Venham, meus amigos. Olha, estamos aqui com quem define contratações, renovações. O Léo Pereira estava aqui agora há pouco, falou, o pessoal tem que soltar o escorpião. E aí eu queria saber, Boto, como é que está esse escorpião? Se ele vai sair, se ele não vai sair? Como que estão esses papos de renovações? O que o Flamengo planeja já para manter um 2026, como foi 2025, cheio de títulos? Já estão a pôr alguma pressão, hein? A fazer um... Não fui eu, foi o Léo que estava aqui. Não, de ser um 26 igual ao 25. Mas isso sempre é Flamengo, né? Mas o planejamento já está feito há algum tempo, era só uma questão agora de timings, e os timings vamos ser nós a definir, e não a imprensa, não a torcida, somos nós que definimos, mas o planejamento está mais que feito, e é só agora começar a pô-lo em prática, porque agora vamos ter um pouquinho mais de tempo para o fazer. Ô Boto, o que mais te trouxe, de repente, uma experiência de dificuldade? Não, porque a experiência que você tem, ela é vasta. De estar no Brasil e no Flamengo, de dificuldade, você falar, poxa vida, lógico que no final do ano você chega melhor, mas que você fala, agora, aqui eu já tenho todos os passos para dar. O que foi mais difícil para você? O mais difícil, e eu penso que vai continuar sempre, principalmente para um europeu, é que a emotividade com que vocês vivem o futebol, vocês, todos os brasileiros em geral, que é muito boa, muitas vezes também interfere naquilo que é a gestão de um clube. E tentar separar essa emotividade, não deixar que essa emotividade entre dentro da gestão de um clube, é a coisa mais difícil. Esse ano teve até um episódio que acabou ficando complicado, né? Que precisou que o próprio Felipe Luiz lidasse com isso, com relação ao Pedro, né? E acho que é uma das questões que a torcida muitas vezes questionou, bom,
Pedro vai ficar, não vai ficar? Como que a diretoria do Flamengo lida com essas situações, especialmente numa torcida que vai pressionar sempre por mais contratações e também por manter ídolos, como é o caso do Pedro? Também dar aqui um recado, gostava de dar um recado não é um recado de criticar, não, um recado. Para a torcida também confiar um pouco em nós, no trabalho que nós fazemos, não entrar em ansiedade, muitas vezes ansiedade provocada externamente à torcida, por vocês imprensa, por muita gente à volta, e confiarem um pouco no nosso trabalho. Nós sabemos o que queremos, como fizemos no mercado do meio do ano, sabemos o que queremos, mas não nos vamos precipitar ou fazer as coisas só para manter a torcida contente. Vamos fazê-las no timing que nós achamos certo e pagando aquilo que nós queremos pagar e não pagando mais só para satisfazer a torcida. Eu lembro-me quando cheguei, disse uma coisa que foi que eu quero a torcida contente em dezembro e não em janeiro. E está contente, não é? Confiem um pouco em nós. O estúdio vai fazer uma pergunta. Boto, boa noite, é o Felipe Diniz aqui. Eu sei que você e o Felipe estão muito em sintonia aí, né? O Felipe Luiz é um cara com você conversa muito, vocês são parceiros aí nessa vida de Flamengo. E sei que você também já disse mundo afora o quanto o Felipe é preparado para dirigir um time europeu. Ele nunca negou que tem essa vontade de um dia dirigir um grande clube na Europa. Vocês conversam de quando pode ser esse momento? Se é num momento mais próximo ou melhor continuar essa experiência aqui no Brasil para mais lá na frente tomar outros voos? O que você pensa com o Felipe, que vocês têm conversado sobre esse plano de carreira dele? Só dizer que eu e o Felipe entramos às 8 da manhã no Ninho e saímos às 8 da noite. Isto durante um ano dá muitas horas de conversa, muito trabalho, não é? Muitas horas de trabalho, mas também muitas horas de conversa. É verdade, o Felipe é um treinador super preparado para voos na Europa, mas eu penso que mais um ano aqui lhe vai fazer bem e ao Flamengo também. Essa renovação tá como, hein, Boto? Pode sair a qualquer momento. Boa notícia. Carlos Eduardo Mansur, sua pergunta para o José Boto. José Boto, boa noite. Tem uma coisa curiosa sobre o elenco do Flamengo, é que por mais que ele seja farto, com grandes estrelas e com grandes conquistas, ao longo do ano se apontava duas fragilidades na formação do grupo. Possivelmente vocês até nem concordem com isso, mas era uma visão externa. Uma delas era na ocasião do Pedro, nas ocasiões em que o Pedro não estivesse, de um jogador com a característica dele de área, especialmente com a impressão de que nesse primeiro ano, pelo menos, o Juninho acabou não correspondendo. Você tem um jogador com um número alto de gols em temporadas recentes na carreira e com uma característica mais de centro de ataque. E a outra é que o Flamengo atravessou quase todo o ano com esse número alto de jogos, praticamente utilizando 3 zagueiros apenas, né? O que exigiu, inclusive, do Léo Pereira uma enorme maratona de jogos seguidos até essa reta final de temporada. Vocês identificavam isso também como uma fragilidade, não? E é uma das prioridades para o ano que vem? Bem, os elencos nunca são perfeitos, nem para vocês, mas também para nós, não é? O que nós temos que fazer e vocês não, é opções, porque o dinheiro não é infinito e temos que fazer opções entre ter isto e se calhar arriscarmos a não ter o que era o ideal e foi isso que fizemos. Foi sempre um risco controlado, principalmente naquilo que foram os zagueiros. No ataque não foi tanto assim, porque nós tínhamos o Pedro, o Bruno Henrique, o Juninho, o Plata, porque vocês não o veem como avançado, mas o treinador vê. Portanto, tínhamos no fundo 4 igual a 5 avançados, não é? Com as características do Pedro não tínhamos, mas também o que nós queríamos para o ataque era ter jogadores com diferentes características. No zagueiro é verdade que havia essa pecha, nós confiávamos muito no João, foi lançado numa altura complicada, mas foi um risco que nós corremos para termos mais dinheiro para outras posições que nós achávamos que eram mais importantes para o time. E não deixámos de ter razão, não, com os resultados que tivemos. Mas para 2026 o foco, então, deve ser essas duas posições, como um centroavante e um zagueiro? Não, pode mais um zagueiro
mas há outras posições que nós queremos ter outro tipo de soluções. Mas, já que estamos aqui... Até porque pode acontecer saídas, né, Boto? Não, isto o mercado, exatamente, o mercado é muito volátil, não é? E a pior coisa que há para quem tem que construir um elenco é o assédio de fora. Não é? E nós estamos sempre, não, temos este e de repente perdemos um jogador porque alguém bateu a cláusula e temos de estar preparados para isso. E por isso nós temos uma ideia, mas não temos uma ideia do que é que pode sair. Amigos, O Mansur, a última... Bom, valeu, Alex, valeu, Renata. É um bom papo aí com o José Boto, né? Falando sobre atacar o mercado, como vai ser a estratégia, né, Rico? Porque é um ano diferente. Os clubes vão precisar ser mais ágeis no mercado nessa temporada do que normalmente são, com o campeonato começando lá em abril. E a minha pergunta era justamente sobre esse planejamento com a categoria de base. É claro, quando você tem financeiramente o dinheiro que o Flamengo tem, às vezes essa possibilidade de ter jogadores da base, ela diminui. Sim. Esse ano só teve o Wallace Ian como um destaque da categoria de base, nesse time considerado titular, ou entrava e saía. E o menino, o volante, né, que também jogou bastante, o Everton Araújo, mas né? Já não era tão base. A minha pergunta pro Boto seria o seguinte, Boto, o Felipe que veio do Sub-17, do Sub-20, tem um mapeamento, tem um planejamento para dar rodagem para esses meninos? Porque, assim, é claro que o que o Flamengo tem feito, você vai conseguir ainda vender alguns jogadores, mas o mapa da mina de qualquer clube, profissionalmente falando, é a base, né? E o Flamengo precisa ficar atento a esses jovens atletas. E eu não vi esses jovens atletas ser muito utilizados. É claro, estão treinando como profissional, estão ali fazendo o dia a dia, mas atuando. Porque é mais fácil até para esses meninos entrarem num time bem montado, um time cheio de estrelas, né? É bem mais fácil, mas eu senti falta. Então essa seria a minha pergunta pro Boto. Era uma boa pergunta. O problema, né, Alex e Renata, para terminar com vocês... Não, agora aí tá escuro, já não acha mais o Boto aí nesse momento. Porque é difícil com um time que está disputando títulos como o Palmeiras, às vezes você fica... O Flamengo, você fica no risco, né, de colocar um garoto, você desperdiça pontos no meio do caminho que podem fazer falta lá na frente. Talvez o campeonato estadual seja o momento ideal para isso, né? Faltou realmente essa pergunta, Rick, é pertinente, mas o que parece é que eles estão pensando muito mais, lógico que tem poder financeiro para isso, estão pensando muito mais em contratar do que, de repente, utilizar um pouco mais, né? Isso até o Palmeiras começou a fazer um pouco mais, de certa forma, né? Eu ia dizer isso, eu acho que isso talvez seja uma das grandes diferenças desses dois protagonistas que a gente vê no continente, Flamengo e Palmeiras, né? O Palmeiras, ele faz parte do princípio dele, né, como clube, utilizar essa categoria de base. Desde toda a reformulação que foi feita financeira e etc., de administração e de entender a nova filosofia do clube, passou-se a entender como a categoria de formação como parte principal de um clube, né, como o Palmeiras. Então, os jogadores, eles são formados ali. O Palmeiras investiu muito na sua categoria de base, que é super vencedora hoje, mas para o Palmeiras, mais importante do que ter essa categoria de base vencedora é utilizar esses jogadores. Porque isso também rende financeiramente. E eu acho que o Flamengo hoje ele tem uma outra visão. Ele tem uma visão de, sim, investir muito em categoria de base, revelar jogadores, mas não necessariamente usar esses jogadores vai ficar na dependência disso. Porém, Rick, a gente sabe... É lógico que seria muito melhor esses atletas subirem agora e com esse time, tudo com essa bagagem, seria bom. É importante para um time, um clube como o Flamengo, porque assim que eles sobem, eles jogam, eles se valorizam. Se é para eu vender ele vindo da base, naturalmente o valor ele é muito inferior, né? Mas o caminho que o Flamengo tomou, cara, ficou muito poderoso, tá arrecadando muito, e aí o que parece é que os meninos, de repente, vai ter que surgir algo muito extra classe para poder ter um pouco mais de espaço. E acho que também tem que encontrar aquele equilíbrio, né, da maneira como esse jogador vai ter espaço no principal, porque o Flamengo tem muito
muita pressão. E aí, às vezes, vai um jogador que começa a não ir bem. O Wesley sofreu isso. O Wesley era da base do Flamengo e em determinados momentos oscilou na sua fase no profissional e sofreu críticas com isso. Então, assim, é complexo porque você precisa administrar muito a cabeça desses jogadores para chegarem no profissional de um clube com tanta pressão para conquistar títulos e terem espaço e, ao mesmo tempo, não sentirem tanto essa pressão, não se abalarem com essa pressão. Mas acho que é uma questão que a gente pode levar depois para o Boto trazer a resposta para o Richarlison. Rei e Alex, é só uma observação que a gente está falando de um sub-20 bicampeão mundial. Verdade. Esse é o meu questionamento. Não é qualquer time, não é qualquer jogadores. Sim. Foram e mereceram muito ganhar esses 2 títulos seguidos mundiais. Então, assim, essa sensibilidade que eu acho que falta um pouquinho. Eu não estou dizendo para chegar e colocar como titular e tirar uma contratação. É só essa sensibilidade, porque para quem também está lá embaixo, vai pensar o seguinte, pô, eu fui bicampeão mundial, eu não tenho uma possibilidade de pelo menos ter uma oportunidade no time de cima. Era só sobre isso. Eu entendo a filosofia do Flamengo e tá tudo ok, porque hoje foi positivo, esse ano tem sido positivo, mas essa sensibilidade também é legal com os meninos. Sem dúvida. Deixa eu agradecer aqui a Renata, Alex. Obrigado, meus amigos. Foi bom demais tê-los aqui com a gente. As entrevistas foram ótimas. Podem voltar pro estúdio, tá bom? Podem voltar para cá. Bom trabalho. Parabéns que o cabelo do seu deu certo, Rick. Parabéns. Valeu, Alex e Renata Mendonça participando direto do Maracanã com a gente. Ainda sobre esse assunto, que é palpitante, né? São métodos diferentes. O Palmeiras consegue colocá-los no time principal, usá-los ali por algum tempo e vendê-los por preços estratosféricos, né? Se a gente for pegar aí Vitor Reis, Danilo, o Endrick, até o Kevin, que quase não jogou no profissional, Estevão. Então, o Palmeiras tem conseguido fazer muito dinheiro usando esses meninos. A sensibilidade, eu acho, né? Talvez seja o nível dos jogadores que o Palmeiras esteja formando. Mas talvez... como é que você vai saber, Felipe? Não dá pra saber, exato. O time é bicampeão do Sub-20, mundial, não é qualquer. Precisa ter alguém, né, que tem um olho muito clínico ali pra fazer essa transição dos meninos, né, da base pro profissional, pra saber, esse aqui, o Richarlison tá aqui, ele tem condição de ajudar no profissional, jogar muitos jogos, né, eventualmente virar um titular. Eu não sei se o Mansur pensa igual a mim, e tem um adjetivo, não, tem uma particularidade, que é que o Felipe Luiz, ele esteve presente com esses jogadores, né, com Sub-17 pouco, mas com Sub-20